Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E mesmo diante de toda a volatilidade dos últimos dias, a gente manteve a nossa posição otimista para o Ibovespa, que hoje subiu em 40%, fechou acima dos 121 mil pontos. Seu gráfico segue armado para compra, próximo objetivo é no topo 125.300. Após a correção de ontem, o Ibovespa retomou a alta. Neste momento ele sobe 1,5%, está negociado aos 121.170 pontos. Na máxima tocou no 121.275. A resistência é no 121,5. E acima deste número, o Ibovespa fica livre para tentar o seu topo histórico no 125.300. Do lado inferior, o suporte seguiu marcado no 119.200. O dólar acelerou na queda e cumpriu nosso objetivo, que era na região dos 5,35, e para isso ele precisou cair quase 2%. Nesse momento ele trabalha aos 5,36, aqui é um primeiro nível de apoio, mas que se perdido abriria espaço para uma venda mais forte. Aí o dólar poderia olhar para os 5,23. E o ouro vai perdendo a base da congestão triangular que passava nos R$305, nível que ele trabalha neste momento, mas na mínima do dia ele chegou a tocar nos 303, e por aqui, caso ele não retorne rapidamente acima desse patamar, a projeção de objetivo a partir dessa estrutura aponta lá para os R$279, passando antes pelo fundo formado em dezembro do ano passado aos 291. Passando agora para as ações, vamos começar com a Petrobras, forte alta de 3,85% nesse momento, cotada a R$ 23,99. Ela tem principal resistência de curto prazo nos 24,41. Na quebra deste ponto, ela teria o gap para perseguir aos 26,30. A gente acredita que esse movimento ainda pode acontecer neste mês. Do lado inferior, a Petro tem suporte nos 22,98. A Vale vai forçando o teto do canal de alta que passava no 111,36. Neste momento ela trabalha com 2% de valorização aos 112,33 e na máxima ela renovou seu recorde histórico ao tocar no 112,42. Por aqui, caso ela confirme a quebra deste nível, a gente dobraria a altura dessa estrutura, que nos levaria até uma projeção mais longa no 124,90. Atendendo agora os pedidos dos nossos investidores, começando com a BB Seguridade, gráfico numa escala semanal, e o ativo na queda atingiu a sua linha de tendência de alta de médio prazo, que vem lá de 2013 e que passava nesta semana na região dos 22,50. É exatamente o número que ela trabalha agora, com 0,5% de alta, mas na mínima ela chegou a tocar lá nos 22,19, ensaiando a perda deste patamar. Aqui a gente tem que ficar de olho, uma ruptura para baixo poderia levar o ativo até o fundo recente formado nos 20,97. Já do lado de uma reação, seria um bom ponto para entrada na compra, já que ela encontraria resistência só aos 23,98 e 24,73. Este é o gráfico da Vivo numa escala diária. Ela trabalha dentro de uma grande congestão triangular, onde a base passa nos 42,10, a primeira resistência nos 44,04 e outra mais forte lá nos 46,94. Hoje, a Vivo fechou com alta de 0,30% aos 43,08, precisaria então quebrar esta resistência, dando ponto de entrada para tentar o próximo nível nos 46,94. Este é o gráfico do Banco Inter. A gente falava em alta para o ativo após ele ter vencido a resistência do triângulo no início do mês e projetava lá no teto do canal, que hoje está passando no 73,43. Em um pregão positivo, ela vai rompendo também este patamar, neste momento cotada a 75,70, vai testando a próxima resistência, que é no 76,58. Na máxima do dia, ela tocou no 76,86. E se conseguir quebrar de uma forma convincente esse nível, a gente dobraria o canal, que daria uma projeção de objetivo lá nos 86,82. A BRF perdeu a reta de suporte mais inclinada que passava nos 22,82 e acelerou na venda. Hoje ela trabalha na contramão do mercado, caindo 2% aos 21,53, tem próxima busca projetando no fundo recente lá nos R$21. Aqui um nível que poderia motivar um repique. Para retomar a tendência positiva, além dos 22,82, ela precisaria vencer também a resistência nos 23,91. Energias do Brasil trabalha respeitando a resistência do grande triângulo, que passa hoje nos 19,24, e mesmo com a alta de hoje, ela não conseguiu romper esse patamar, ela está aos 18,82. Vindo acima dos 19,24, ela poderia confirmar uma bandeira de alta, e aí a projeção desta figura poderia levá-la até seu topo histórico, lá nos 21,92. Do lado inferior, o próximo suporte ficou nos 18,29. Este é o gráfico da Via Varejo, que após 2 pregões negativos atingiu a reta de suporte mais curta na linha dos 11,96, e aqui ela vai largando um doji, possível figura de reversão para alta. A confirmação viria com a quebra da resistência nos 13,45, o que abriria espaço para ela fechar o gap nos R$14 e depois tentar as resistências aos 14,94 e a reta que vem lá do topo histórico que projeta nos 16,22.
A CVC segue armada para alta após ter vencido a resistência dos 22,15, nível que atua agora como suporte no caso de uma correção. Tem próximo objetivo aos 28,88 para fechamento do gap largado em fevereiro do ano passado e mais acima, a projeção do triângulo pode levá-la até os 35,80. No último Fique de Olho, chamamos a atenção para o gráfico do BTG Pactual, que havia rompido a resistência no 102,67, ponto que passa a atuar agora como primeiro suporte no caso de uma correção, e hoje o banco acompanhou a valorização da bolsa, subiu 1,5%, vai trabalhando aos 106,22 e na máxima tocou lá no 107,17. Não tem mais nenhuma resistência importante para cima, a não ser tentar seu topo histórico no 115,86. E deixamos para o final o gráfico de Itaú. Aqui a gente sempre acreditou na alta, falava numa acumulação e quando houvesse o rompimento da estrutura nos 27,84, Itaú poderia ganhar força na compra. Hoje o banco foi um dos destaques positivos do pregão, subindo 4,25%, neste momento aos 28,19, e caso mantenha-se acima dos 27,84, a projeção mais longa dessa estrutura levaria ele até os 30,85. Estas, portanto, foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui, desejo a todos uma ótima noite. Até amanhã.